Fora do take. Fora do take. Minha família sempre foi do interior e eu acabou que foi migrando para a cidade, né? E aí comecei numa escolinha da cidade, a SEC, a antiga SEC, extinta SEC, né? Que era um projeto muito bom na época. E comecei com 4 para 5 anos e mais ou menos com 6 anos já estava competindo aí no estado inteiro com relação ao futsal, né? Eu lembro que foi muito interessante, os professores daquela época eram pais professores, professores que incentivavam, professores que cobravam, que ensinavam tudo da maneira correta, e eu vejo que isso fez muita diferença para mim no futuro agora, né, no presente agora, no caso, né, e é uma das coisas que eu tento transmitir também aqui para os meus alunos, como eu fui ensinado, sempre gosto de falar isso, né, como eu fui ensinado, eu gosto de ensinar, de uma maneira correta, de uma maneira onde que ter o olhar do professor, o olhar do treinador, o olhar do ensinar, né? E começou tudo lá em Dionísio, com 4 para 5 anos. E aí, eu não me recordo se com 9 ou 10 anos eu acabei saindo de Dionísio. Eu jogava só futsal na época. Acabei saindo para migrar para o campo. Eu fui jogar em Irani, não lembro se fui para 9, 10 anos. Acabei ficando um período curto. Acho que pela pouca idade eu acabei não me adaptando, não só com o treinamento, mas com 9 anos para 10 anos na época era bem pequeno para ficar fora, não tinha ninguém. Acabei voltando, depois fui jogar um tempo em Concórdia, voltei e fiquei, acho que uma das épocas mais felizes minhas dentro do desporto foi entre os 12 aos 17 anos, que foi um ano que a gente conseguiu competir lá em Dionísio num certo nível estadual, digamos assim. Para quem não sabe, o futsal no estado de Santa Catarina sempre foi muito forte. E a gente tinha um grupo de amigos lá que a gente jogou junto desde os 4, 5 anos, então a gente tinha um entrosamento, digamos assim, muito legal. E era gostoso, era divertido, mas era sério, e a gente gerava um certo resultado para o município que o município nunca teve, né? Então, desse período até o sub-17, eu acabei ficando lá, aí foi a minha vinda para São Miguel. Quando acabou fechando a escolinha SEC lá, né, por questões políticas, enfim, no meu caso, e acabei vindo para São Miguel, né, jogar no Jôni, né. Só que na época já estava ingressando na faculdade e um dos meus objetivos era, além de jogar, estudar, óbvio, mas trabalhar já na área, né. Eu já trabalhava em Dionísio com 16 para 17 anos, dava treinamento para os goleiros. Quando cheguei aqui, o Jôni me abriu as portas para jogar, inclusive foi um dos marcos para mim, profissionalmente falando, não só quanto desporto, quanto atleta, digamos assim, mas quanto profissional, porque eu estava inserido no meio de um ambiente onde que era altíssimo com relação a treinamento, com relação a resultado, digamos assim, e foi muito importante para mim. Acabei jogando só um ano e acabei desistindo dessa parte profissional para ficar nos estudos e trabalhar, porque para mim eu já vi que eu tinha que optar pelos dois e tendo em vista o meu histórico de vida, questão financeira e tudo mais, eu sabia que eu não ia dar conta, né? Então eu tinha que andar com as próprias pernas, digamos assim, não tinha apoio financeiro da minha família, uma família muito humilde. Acabei optando por continuar na área trabalhando e foi onde que eu comecei a ingressar nessa parte mais como treinador, né? Sim. Continuei jogando futsal, os regionais amadores, o nível certo bom, voltei para jogar campo ali no Guarani, os municipais, enfim, né, estadual do Paraná. E mais ou menos nessa época aí foi o que virou a chave, daí acabou, digamos assim, a vida de atleta e minha vida passou a ser mais profissional, digamos assim. E eu tive essas duas experiências lá com 4 a 5 anos, ali nessa fase onde eu encontrei bons professores. E na minha vinda aqui para São Miguel também, encontrando o Jôni, né, que abriu as portas, então eu pensei comigo mesmo, tudo que foi me ensinado, acredito agora chegou na hora de eu transmitir ao contrário, né? E fiquei feliz 7 anos, se eu não me engano, no Jôni. Acabei também optando por sair por conta da questão profissional mesmo. Nunca tive problema, muito pelo contrário, hoje tenho um carinho, um contato enorme com os moleques lá. E acabei que optei por ficar num lugar só, porque eu não dava conta de tudo, né? Sim. E foi muito triste pra mim, porque era o que eu mais gostava no momento. Na verdade, isso é uma das coisas que eu mais gosto, do esporte, né? Mas é aquela história, a gente é adulto, a gente tem que optar, e acabei adentrando dentro da academia. Dentro da academia, eu comecei como todo mundo começa, digamos assim, com a questão da musculação. A única coisa que eu pedi para eles é que me desse espaço para trabalhar com algo mais dinâmico, mais ou menos, né? Acabei começando com treinamento funcional e daí em 2018, 2019, não me recordo, quando outro empresário da cidade trouxe o CrossFit para a cidade, o que me chamou muita atenção, porque
da área fitness é o mais próximo que se aproxima, assim, digamos assim, do esporte, é o CrossFit, né? CrossFit marca, quando a gente fala. E acabou começando por ali. O interesse do esporte também veio quando o tempo que eu estava trabalhando no Joni. Acabou que eu comecei a trabalhar com um certo desempenho com relação a treinamento físico dos atletas do Joni. Eu cuidava da preparação física, principalmente fora de quadra, com relação à musculação e tudo mais. Então ali eu percebi que eu deveria aprender um pouco mais sobre isso se eu quisesse continuar nesse treinamento esportivo. E quando veio o cross, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que a gente, aqui na nossa região, no nosso estado, até no próprio país, a gente sabia muito pouco com relação ao treinamento, né? E aí o cross veio para nos ensinar sobre trabalho de atletismo, ginástica olímpica, trabalhos de levantamento de peso olímpico, inclusive tu foi meu aluno, trabalhos de endurance, e isso me chamou muita atenção pela variabilidade de coisas que eu precisava aprender para trabalhar. E isso, para mim, foi o ápice das coisas. Porque para mim sempre buscava algo nesse estilo, esse tipo de treinamento, né? E aí foi o início mais ou menos por aí. A gente remou um pouquinho no início para aprender como qualquer outra pessoa, porque faz no Brasil, se eu não me engano, faz pouquíssimo tempo, né? 2010, se eu não me engano, que chegou no Brasil. O estado, não me recordo a data. Então tava todo mundo aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? E hoje a gente consegue, através de vários tempos estudando e treinando, a gente consegue ter uma vivência um pouco maior. E uma das coisas legais do cross que me proporcionou foi conhecer atletas olímpicos, que, por exemplo, para muito garotada de futebol, futsal, a gente vislumbrava conhecer os profissionais, os craques e tudo mais. Só que quando tu começa a sair um pouco do âmbito do coletivo, tu começa a ver que tem muito atleta, muitas pessoas que são muito boas em várias distintas áreas. Umas coisas que eu mais gosto das Olimpíadas, né? Só a gente ver, só que a gente consegue ver as Olimpíadas com outros olhos quando você teve contato com os esportes que teve, como, por exemplo, o levantamento do peso olímpico, o atletismo, a parte da ginástica. Então, eu comecei a estudar e encontrei pessoas que foram treinadores de atletas olímpicos, ou ainda são, atletas olímpicos nacionais e internacionais. E isso, para mim, é surreal, cara. Pra quem trabalha na área, eu vou usar o termo, é o ápice do negócio, né? E aprendi muitas coisas, muitas vivências do âmbito externo. A gente tem uma visão hoje no Brasil brasileira, digamos assim, né? Só que quando tu começa a estudar essas várias coisas distintas, tu começa a ter visões de outros lugares, de outras regiões, por que aquilo funciona, por que aquilo lá é referência quando chega aqui para nós. Então, resumindo a história, fui buscar na fonte o conhecimento e o treinamento, e para mim foi muito massa, foi muito massa. Tava para mim ir para a Rússia, porém, por questões, né, óbvias, acabou não dando certo. Aí acabou com o treinador, que para mim é um dos maiores do mundo e de todos os tempos, veio para cá, acabei a gente tendo treinamento aqui com ele. Então não descartei a ida para a Rússia, porque para mim é um... Eu vou falar, seria o cereja do bolo, já construímos tudo, só falta a cereja, então é para lá, é o maior centro de treinamento esportivo, os melhores treinadores sempre saíram de lá. Uma hora vai dar certo. Esperamos, sim, né? sim. E basicamente foi mais ou menos por aí. Acabei de treinador, virei head coach, virei sócio. Acabou que estamos aí há 8 anos, só crescendo, né? A nossa modalidade é gigante. E basicamente é mais ou menos por aí a história.